Bom, bom dia, sexto ano. Oi, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, vamos começar com a nossa unidade Corpo e Espaço. Eu estou muito radiantemente feliz por cada homenagem que vocês mandaram para mim no Dia dos Professores. Eu amei o vídeo. Aqueles que mandaram no privado, também amei. Vocês foram 10. É por vocês que a gente tenta... É essa manifestação de carinho de vocês que nos alegra, que nos dá inspiração para continuar dando aula, se esforçando para estar com vocês em todos os momentos, tá bom? Muito obrigada, eu amo cada um de vocês. Pessoal, a gente vai dar continuidade de unidade 1, Corpo e Espaço, só que agora a gente vai estar falando sobre Laban, Rodolfo Laban. Esse é o nome artístico dele. O nome dele mesmo é muito complicado porque é de uma linguagem que a gente não está acostumado a falar. Então, como a gente conhece mais o Laban como Laban, Rodolfo Laban, então a gente vai ficar falando sobre o Rodolfo Laban usando o nome dele artístico. Rodolfo Laban, ele foi um dançarino, coreógrafo, ele morreu já em 78, musicólogo, intérprete, considerado o maior teórico da dança do século XX, considerado como um pai da dança teatro. A gente já falou um pouquinho sobre a dança teatro, mas vocês vão ver muito mais sobre esse assunto no 7º ano. A gente vai estudar muito mais ele. Laban, ele criou um sistema de dança, de movimento, chamado notação de movimento. A notação de movimento é um estudo que ele fez sobre como os nossos movimentos ele expressam as nossas emoções. É chamado de dança expressionista e o meu objetivo dele é expressar as nossas emoções. E ele vai fazer um estudo muito interessante porque ele vai pegar o significado de determinadas áreas científicas para explicar. Uma delas vai ser a matemática, porque ele vai usar figuras geométricas para dar suporte ao movimento do ator dançarino. Isso aqui, essa imagenzinha aqui que vocês estão vendo, ela é chamada de Kafner. E eu vou falar dela um pouquinho mais. Então, assim, é nesse momento aqui, se vocês perceberem, eu tenho uma imagem um pouco maior, que é essa daqui, que vocês podem perceber que é figura geométrica aqui dentro. E dentro dessas figuras geométricas, ele criou um sistema, ele criou um estudo que fala como a relação dos movimentos, ela vai expressar suas emoções. E como essa relação entre altura, largura e comprimento, ela vai significar determinadas situações. Então, assim, ele vai usar as figuras do cubo, do tetêndro, do octêndro, dociêndro e cosândro e dodeêndro para fazer esse estudo sobre a dança. Dentro da notação do movimento, existem duas palavras que vocês precisam ficar prestando atenção. A coreáutica, que é o estudo da organização espacial do movimento. É em relação ao espaço ao qual vocês vão fazer esse movimento. É espaço mesmo. Frente, trás, esquerda, direita... Abaixar, levantar, é sobre o espaço que está à sua volta, é em relação a como você vai mexer o seu corpo dentro daquele espaço. E a eukinética, que vai ser o aspecto qualitativo dos movimentos. Então, isso aí já vai ser em relação ao seu ritmo, como você vai se mexer lento, devagar, rápido, e a dinâmica, se você vai conseguir fazer todos os movimentos em determinado tempo. E assim, a notação de movimento, Laban, quando ele faz esse estudo, ele traz um avanço em relação à dança para o mundo muito importante. Porque até então a gente tem a dança clássica. Quem é dançarino na aula hoje, está escutando, ou faz balé, vai entender um pouquinho mais em relação a notação do movimento. Porque esse estudo do movimento que ele fez, que ele criou, e hoje é um dos maiores do mundo, ele mudou totalmente a maneira de se ver a dança. A dança ela vai ganhar status não apenas de uma cultura de movimento, não apenas uma coisa de diversão. Ela vai ser também vista como algo educacional, vai ser incluída dentro da educação, vai ser a dança educacional. Há também
vai ser vista também como em relação a tratamentos de doenças, que aí você vai entrar a parte do terapêuticos. Porque se percebeu que através da maneira como você lida com o seu corpo e você movimenta ele, você consegue criar determinados relaxamentos, você começa a criar determinadas emoções que o seu cérebro consegue codificar, e através dessa codificação ele consegue ir fazendo com que o seu corpo ele funcione um pouco melhor. Então, assim, a anotação de movimento ela é muito interessante, ela é muito perfeita nas suas características para ajudar o dançarino ou o ator a se expressar. E não apenas ele, mas pessoas fora do meio da dança também se expressar. Eu espero que a última aula eu tinha deixado para vocês um vídeo que era para vocês fazerem aquele movimento todo, para vocês terem uma ideia do que é a relação entre o seu corpo e o espaço em relação à dança e os seus movimentos. Espero que vocês tenham visto e gostado, porque eu deixei outro para hoje. Essa anotação do movimento ela vai permitir que o artista e o leigo compreenda, desconstrói e transforme a arte de dançar em seus aspectos coreógrafo, pessoal, técnico de fruição. É a pessoa, por mais que ela fale, eu não sei dançar, mas quando ela começa a estudar essa anotação de movimento, e aí, lembra daquele filme, dos filmes de dança, de balé, em que normalmente a professora de balé, ela fica com o negócio falando 1, 2, 3, pula, dança, vira, roda, 1, 2, 3, então assim, é mais ou menos esse aspecto que ele está falando, é mais ou menos isso que ele explica e o que significa a anotação do movimento. Aí, como eu falei, isso aqui é sobre uma dos desenhos de explicação sobre anotação de movimento. Você tem as figuras geométricas, e vocês podem contar todos os lados dela. Ela não é um círculo, você percebe, é como se fosse mais ou menos um diamante, mas não necessariamente um diamante. E dentro desse espaço você vai ter você tem isso na postura de vocês, referente de como você tem que se movimentar. E dentro de como você vai se movimentar, você consegue criar os seus passos de dança. Você consegue se expressar e cada passo cada ação desse movimento tem um significado no momento em que você estiver dançando ou estiver se expressando ou fazendo apenas um exercício de relaxamento. Essas são as características principais da anotação do movimento, que é um estudo sobre como o seu corpo ele se movimenta, continuando da aula semana passada, e como ele cria. E Laban ele vai criar isso. E hoje não tem uma escola de dança no mundo, não apenas de escola de dança, mas também professores de dança também, porque não é só a escola de dança para transformar a pessoa num dançarino de balé, no balé, as outras danças como street dance, dança de salão, não. Até mesmo na faculdade de dança, para as pessoas se tornar modernamente professor de dança ou uma dança profissional, ela vai ter contato com essa anotação de movimento. Então, assim, é algo que revolucionou e ele é considerado, porque até então o dançarino e o ator eram pessoas diferentes, com expectativas diferentes, com movimento direcionado, tendo a mesma função que é expressar através da sua interpretação algum sentimento. E Laban ele pega esse dançarino, ele pega aquilo que constitui o dançarino, aquilo que constitui o ator, ele junta e cria um estudo sobre isso que faz com que o ator e o dançarino agora eles têm as mesmas técnicas, os mesmos jeitos para expressar os seus sentimentos. Eu vou deixar com vocês agora um pouquinho um vídeo da Faculdade do Rio Grande do Sul de dança, que mostra sobre esses movimentos do Laban. Vamos
eu vou baixar o som para vocês terem coisa. Vocês conseguem perceber que apesar dos movimentos deles, eles não saíram da posição deles, que eles conseguiram, dentro dos seus movimentos, criar determinadas coreografias ou interpretação de algo que o professor passou, mas eles não saem dos seus espaços. É isso que significa a notação do movimento, a não ser quando é dado o seguinte toque para eles fazerem a movimentação em série do lugar como estou fazendo agora. Mas vocês percebem que não houve, ninguém bateu em ninguém? Eles eles fizeram esses movimentos sincronizados ao ponto de cada um fazer um movimento diferente e ninguém bater, esbarrar em ninguém. Isso que é a notação do movimento baseado no estudo de Laban. É você conseguir se movimentar, passar umas emoções, se expressar, mas não perder tudo aquilo que está à sua volta. Quando eu falei mais em cima sobre as duas palavras que faz parte do ensino de Laban, que tanto uma está relacionada de dentro, outra está relacionada de fora, é sobre isso que ele está falando. A coreáltica e a euquináutica. A coreáltica é aquela que não vai permitir com que você bata em ninguém. Em compensação, a euquinética é aquela que vai fazer com que os seus movimentos, a dinâmica dele tenha. Isso é uma interpretação, você pode perceber que já é uma interpretação, não apenas uma dança, já entra uma interpretação teatral deles. Eles estão com fio nas mãos, expressando, fazendo os movimentos. E aí, você pode tirar qual a interpretação de que ele está sendo amarrado, ele está lutando para se libertar, mas elas não querem deixar, elas estão amarrando ele. Ele conseguiu. E no momento que elas estão se movimentando ali, mostra o quê? A libertação dele e a vida. Finalmente ele conseguiu se libertar, mas todo mundo acabou prejudicado. Então, assim, é isso que o estudo do movimento de Laban está querendo passar. Antes não haviam essas características de dança, era um pouco mais complicado, não se misturavam tanto. Aí a gente vai falar agora sobre os elementos estruturais da dança. No movimento corporal a gente tem a quinéfera. Não falei da quinéfera? Quinéfera é essa daqui. Esse negocinho aqui bonitinho, que quando você está dançando, o professor ele explica para você como você vai fazer os movimentos dentro dessa região. Então, assim, em relação ao movimento corporal, na quinéfera, você não pode passar dessas estruturas aqui, que vai seguir essas estruturas aqui. Você tem que seguir mais ou menos o ritmo dela. O fluxo, o eixo, o peso, o rolamento e o salto e os giros. O fluxo é a qualidade do movimento em relação a quanto movimento você consegue fazer. E você vai fazer ele dentro do eixo, que é a sustentação. Tem quando um professor, até mesmo dentro da educação física, manda você botar a perna lá no alto e você tem que ter o equilíbrio de conseguir levantar a sua perna. Então, isso que é o eixo, isso faz parte do movimento. Você tem que fortalecer os seus músculos para conseguir se movimentar em determinados passos, e você vai ter que ter a sustentação e o equilíbrio para isso. O peso, e antes que a pessoa faça gracinha sobre peso em relação à gordura, pessoa ser gorda ou magra, não é isso. É em relação à força que você utiliza. Você já percebeu que tem pessoas, quando ela está andando, parece que ela está expressando uma raiva, que ela está pisando mais forte? Aí tem aquela pessoa, quando você quer fazer alguma coisa em que tua mãe veja, que vocês vão na ponta do pé, é em relação a isso. É o quanto de peso você usa para fazer determinados movimentos. E você quer expressar ou movimento de leveza, ou de repente movimentos de raiva, que você vai usar um pouco mais de peso. O espaço vai ser realmente o significado dele, que é
você é o ambiente que está ao seu ao redor, junto com os outros, junto em relação ao seu corpo. Lembra no vídeo aqui agora, que no início do vídeo, que ninguém passou, foi mais ou menos que acho que é aqui. Não. Volta um pouquinho. Vai todo mundo se organizando, vai ficar em fileira, mas ninguém vai usar os passos de ninguém. Então, é isso aqui, o espaço significa isso. Então, vai ter níveis de espaços a qual você vai estar se mexendo, ou que você vai ter que estar muito perto, um pouco muito longe. O deslocamento é quando você tem que estar indo para um determinado lugar do palco ou da sua apresentação. A direção vai estar muito relacionada ao deslocamento, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita. As dimensões você vai fazer algo que você tem que levantar os braços, ou a perna, ou você tem que se abaixar. O tempo também é a mesma coisa. O tempo vai ser relacionamento. Os seus movimentos vão ser rápidos, eles vão ser moderados, eles vão ser lentos. Então, assim, em relação ao movimento corporal, o rolamento, o seu nome, o significado dele é quando você, determinada dança, principalmente na dança contemporânea, que você tem que rolar, como teve um momento aqui no vídeo, em que eles rolaram pelo chão. Então, assim, como é que você vai rolar pelo chão? Para que lado você vai rolar para o chão, para o outro? Então, assim, essa parte. O giro também vai ser em relação a isso, para onde você vai girar, como você vai girar, de que maneira você vai girar, se é anti-horário, é sentido horário, é sentido anti-horário. E tudo isso faz parte dos elementos estruturais da dança. Agora a gente vai ver os exercícios. Você só tem 2 páginas de exercícios para fazer, que é a página 85, que vocês vão ter que fazer. É tipo como se vocês fossem criar mais ou menos espaços de danças aqui, ó. Vocês vão criar mais ou menos um espaço de dança de como você estaria dançando. Qual é o tipo de dança que você gosta, como você estaria dançando. Então, você vai criar esse espaço de dança aqui, para a esquerda, para a direita, é para o centro, não é? É mais ou menos isso que vocês vão fazer. E na página 86, vocês vão fazer uma pesquisa sobre a obra de Rudolf Laban. Podem tirar do vídeo, que não tem problema nenhuma. E vocês vão escrever no número 3 a sua opinião sobre esses movimentos dele, sobre esse estudo dele. Porque, em relação ao estudo dele, e também porque há um preconceito em relação a determinadas danças. E por que é tão difícil no meio da dança? Se o homem diz que vai fazer balé, há um preconceito. E se a menina diz que vai fazer street dance, é um preconceito. Por que existe esse preconceito dentro da dança? O que você acha? Não, professora, cara, não, o homem tem que dançar isso, a mulher tem que dançar aquilo. Não, professora, eu sou contra, eu acho que todo mundo tem que dançar de qualquer jeito, assim. Vocês vão dar a opinião de vocês sobre esse preconceito em relação... As pessoas acham que homem não pode dançar balé, mulher não pode dançar street dance ou outro estilo de dança, tá bom? Pessoal, eu espero a atividade de vocês no portal. Beijos, até a próxima semana.